Bom, continuando o nosso estudo, vocês vão abrir a apostila na página 122 até a página 125. Nós vamos ver um estudo sobre o movimento republicano, certo? Antes desse movimento, pessoal, da república, nós tivemos a monarquia, né, que era governado por um imperador, que era o rei. E esse rei era chamado de Dom Pedro II. Só que eu quero que vocês se atentem para uma questão de que como que foi esse período do governo de Dom Pedro II no Brasil. Aconteceram várias coisas, né, diante desse período, certo? Nós tínhamos um grupo de militares, fazendeiros, cafeicultores de cada parte da região do país. Só que eles, como um período monárquico, eles estavam insatisfeitos naquela época. Por quê? Porque já estavam descontentes com a relação de lucros, né, em relação à produção do que eles estavam produzindo, e também a questão de salários também, de pessoas que trabalhavam em órgãos mais evoluídos, né, no caso bancários, certo? Que tinham cargos superiores, mais elevados. Bom, eu quero que vocês se atentem também, antes de falar sobre Dom Pedro II, ainda, na página 117, eu gostaria que vocês visualizassem essa gravura aqui. Essa foto é de quem que está posta aí? É de Dom Pedro II. Só que vocês podem observar, por que será que Dom Pedro II está dormindo? Tem muitos jornais aí que está do lado dele e projetos ali para ele visualizar. Mas por que ele está dormindo aí? O que aconteceu assim? O que vocês podem perceber a partir dessa gravura aí, dessa foto, dessa revista aí ilustrada? Por quê? Então eu coloco para vocês o seguinte: Dom Pedro está com muitas coisas para fazer, mas já está com a idade avançada, nessa época aqui, nesse período, e ele está dormindo. Ou seja, o que dá a entender? Que ele não tem mais condições de governar o país, certo? Porque ele não está conseguindo mais intervir nos projetos do país, né, tomar decisões. Então, o que eles queriam, os grupos? Militares, cafeicultores, né, fazendeiros, eles queriam o quê? Uma mudança para o país, para o regime. Acabar com o período da monarquia e constituir o período republicano, certo? Voltando aqui na apostila, na página 122, o movimento republicano, o que é uma república? Se eu colocar para vocês, república é o direito do povo votar. É onde que o povo escolhe o seu presidente. Na monarquia, é um imperador, é um rei que governava. Agora, no período republicano, é o presidente. Se vocês olharem aí, na página 122, nós temos aqui, ó, uma gravura. Ó, rei, uma gravura de um rei, e a gravura de um presidente. Então, na monarquia, era o rei que governava. Na república, o presidente. Como o governante assume o poder? Na monarquia era de forma hereditária, era de pai para filho. E na república, o voto direto ou por voto indireto, certo? Continuando aí, nós temos a questão também, quando coloca na página 122, quando trata-se da República Moderna, o comando do Estado pode ser exercido por uma pessoa ou um grupo delas, parlamento, e os governantes podem ser escolhidos por meio de eleição direta ou indireta. É a questão da nossa república hoje, né? É o direito que o povo escolhe alguém que vai reger o país, e o presidente, ele coloca as pessoas de sua confiança para gerir as secretarias, certo? Bom, na página 123, eu quero que vocês se atentem da seguinte forma. O texto, ele está falando sobre o quê? Quando ele fala que no Brasil, o movimento republicano tomou força, principalmente a partir das últimas décadas do século XIX, como já havia ocorrido com os defensores da abolição da escravidão, as pessoas que eram a favor da república passaram a se manifestar de diversas formas, por meio de artigos, em jornais, reuniões em universidades, fundação de clubes, conferências, teatros e nas ruas, passeatas, entre outras ações. Então, todos esses grupos de pessoas começaram a reivindicar pedindo o regime republicano, certo? E quando trata-se de uma questão também
eles defendiam a importância do sufrágio direto e universal. É o direito de todas as pessoas votarem, certo? E votarem nos seus candidatos escolhidos. Tá? Agora nós temos na página 123 trabalhando com um documento. O que eu quero mostrar para vocês aqui? O texto a seguir traz trechos do Manifesto Republicano de 1870. Leia com atenção e faça a atividade proposta. Essa atividade eu vou fazer com vocês agora, mostrando como que vocês vão perceber aí quando está criticando o período, quando que necessita de algo urgente e quando se deve ser um novo sistema político. E vocês vão precisar, eu quero que vocês peguem o lápis de cor amarelo, verde e azul, certo? Porque vocês vão observar a legenda e no manifesto grife os trechos com a cor adequada ao que cada um deles representa. Voltando na 123, nesse documento aqui, prestem atenção, o tio Carlos vai ler esse documento para vocês, que é uma reivindicação, que são trechos, né, do Manifesto Republicano, e aí nós vamos grifando com a cor que está pedindo lá no exercício. Então vamos lá. Amarelo, vocês vão grifar quando tratar uma necessidade urgente. Verde, quando falar de críticas à monarquia. O que são críticas? Pessoas que são contra a monarquia, que é o período que é para se acabar. Azul, como se deve ser um novo sistema político. Então vamos lá. Não reconhecendo nós outra soberania, mais do que a soberania do povo, para ela apelamos. O que é soberania, ali de acordo com esse texto? É um ar de superioridade, né? Autoridade. É aquela pessoa que tem a maneira de ser autoritária para reger algo, certo? Neste país, só há um poder ativo, perpétuo, superior à lei e à opinião. Olha esses dois parágrafos aí. Vocês acham que está pedindo como necessidade urgente, ou está como crítica à monarquia, ou como deve ser um novo sistema político? O que vocês acham nesses dois parágrafos? Quando se trata aqui, a palavra principal aqui já, não reconhecendo nós outra soberania, autoritária, né, em cima do povo. E quando fala há só um poder ativo, perpétuo, superior à lei e opinião. Então, esses dois parágrafos, eles tratam sobre o quê? Críticas à monarquia. Então, vocês vão grifar com lápis de cor verde. Continuando aí. A sociedade brasileira, após meio século de existência como independente, encontra-se hoje, apesar disso, em face do problema da sua organização política, entre a sorte do povo e a sorte da família. Foram os interesses dinásticos os que sobrepujaram aos interesses do Brasil. Então, olha aqui. Quando em face de quê? Quando fala face, é diante de algo, diante de alguma coisa que está acontecendo. A questão de sorte. O que é sorte? É o destino. Qual que é o destino do nosso país? Para entrar no período republicano. Né? Dinástico. O que é dinástico? Que se refere a reis, soberanos, ali naquela época. Sobrepujaram. É dominar. Aquele que domina algo. Então, nesse parágrafo aí, o que vocês podem perceber? A sociedade brasileira, após meio século de existência, independente, encontra-se hoje em face ou diante do problema da sua organização política, entre a sorte do povo e a sorte da família. Então, ali foram os interesses dinásticos que sobrepujaram os interesses do Brasil. Então, isso também é uma necessidade urgente, críticas, ou como deve ser o novo sistema político. Então, esse encaixa em qual dessa legenda? A necessidade urgente. Porque o que eles querem aí? Eles querem a mudança do período da monarquia para o período republicano. Continuando, o voto do povo foi dispensado. Não há nem poder para representação nacional, onde não há eleição livre. Expostos aos princípios gerais que servem de base à democracia moderna, única que consulta e respeita o direito e a opinião dos povos, temos tornado conhecido o nosso pensamento. A convocação de uma Assembleia Constituinte para instaurar um novo regime e necessidade de um cardeal. Então, olha aqui. O que está querendo falar que é democracia moderna? Primeiro, o que é democracia, pessoal? Democracia é o direito do povo de ir e vir, né? Todos seguindo a Constituição do Brasil.
mas dentro da lei. Ou seja, as pessoas têm o direito de votar em quem elas quiserem. Porque antigamente, no período da monarquia, em outro período do Império, as pessoas não tinham o direito de votar. Elas tinham que votar, ou seja, em quem o coronel mandava, que era a época dos coronéis, também os fazendeiros colocavam isso na questão dos seus empregados. Então ninguém tinha o direito de votar em quem queria, eles tinham que votar de acordo com quem eles mandavam, certo? E então, quando fala que democracia, o direito do voto, a necessidade de um cardeal principal, fundamental, é a necessidade de ter algo. Então vai encaixar em que ali, como deve ser o novo sistema político, certo? Então, vocês viram aí, como vocês grifaram aí com essas cores, era só para mostrar para vocês o número 1 da página 124. Agora eu vou deixar para vocês vão fazer a número 2, e continuando o nosso estudo, nós vamos estudar agora as mulheres brasileiras e o movimento republicano. Bom, na questão do voto, do direito da mulher, a mulher não tinha vez nos períodos, né? Até terem leis que resguardassem o direito da mulher, tá? Então, quem poderia votar naquela época eram só os homens, né? E sempre tinha lutas de mulheres querendo depois, para o período republicano, querer entrar na política, ou seja, terem também condições de participar das questões políticas. Então, nós temos aqui um depoimento de 2 mulheres, na página 125, que conseguiram, de tantas negociações, de tantos manifestos, né, de leis que elas fizeram ali, em grupos de pessoas, de mulheres, né, para conseguir outorgar essa lei de acordo que elas pudessem entrar na política também. Uma delas foi a cirurgiã dentista Isabel de Souza Matos. Por quê? Porque aí elas podiam entrar na política só aquelas mulheres que teriam diplomas técnico-científicos, certo? Aí elas poderiam entrar, tá? E a outra, que era Josefina Alves Azevedo, que ela fundou na cidade do Rio de Janeiro o jornal contendo artigos que ela escrevia sobre opiniões de mulheres, também colocando em pauta a questão delas terem o direito do voto, delas conseguirem entrar na política também no período republicano. E no período republicano, que nós estamos no início, nós estamos vendo assim no Brasil, quando se instaurou o período republicano, vários presidentes se passaram desde o período da proclamação da República até hoje, tá? Então, cada governo tem suas propostas de trabalho, tá? Isso nós não podemos esquecer jamais. E dentro da história, quando se fala o tanto de ganhos que nós já ganhamos no nosso país, né? Com as leis postas, né? Se nós olharmos para trás no tempo da ditadura, as pessoas não tinham direito a nada, elas não podiam nem falar, nem poderiam escrever em jornais. Eles eram massacrados, né? E hoje nós temos o direito de ir e vir, de colocar em pauta o que pensamos, né? O que queremos para o nosso país também, escolhendo o nosso governo. E o povo também tem o direito também de fazer o quê? De um governante, o impeachment dele, certo? Então agora eu quero deixar para vocês também a atividade da página 126 e 127, que vocês irão passar para o caderno de casa que está com vocês, ok? E até a próxima aula.